Olá! Como será que é possível fazer uma parceria de milhões entre advogados ambientalistas e advogados de família? Vamos lá? Vamos descobrir como isso é possível? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindes a todos vocês que tiveram uma ótima decisão de parar nesse vídeo aqui e de ter uma aula sobre o direito ambiental. E hoje o direito ambiental vai para a área do direito animal, vai para a área do direito de família, vai porque tem os conflitos que estão aí cada vez mais, né, pulsando na sociedade, e nós, advogados, precisamos dar uma resposta adequada para isso, um tratamento adequado para isso, sobretudo para evitar esses conflitos. Por isso que eu vim te contar aqui de uma parceria de milhões. É uma brincadeira, né? Já que falam muito, estão utilizando muito essa expressão ultimamente, e já que direito é uma ciência social aplicada, a gente está aí olhando a sociedade e percebendo como que a gente pode aplicar as normas, os conceitos que estudamos, os conceitos que vêm na Constituição, os conceitos do capítulo de meio ambiente, enfim. E aí, por isso que eu chamei a atenção de vocês aqui falando da parceria de milhões entre advogados de família e advogados de direito ambiental. O núcleo do direito ambiental, e até alguns colegas dividem, é o direito animal hoje. Então hoje eu te convido aqui para parar, pensar, se você ainda não ouviu falar nisso, ou se você já é um grande militante aí da área do direito animal. Seja muito bem-vindo também, vamos conversar, deixa aí sua sugestão, vamos dialogar, o espaço aqui é para isso, então deixe nos seus comentários aqui no YouTube, ou então, não sei se você chegou aqui através de algum colega, de algum amigo, manda esse vídeo aí para algum colega que precisa compreender isso, ou às vezes algum tutor de um pet, a gente fala de pet hoje, veterinários, eu sempre recebo veterinários lá no Instagram e explicamos, conversamos muito sobre isso. Então, para todos vocês aí, olha, vem para cá, vamos conversar, ativa o sininho, manda para alguém, segue o canal, deixe seu comentário, então me manda um direct lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, enfim, todas as plataformas, todas as redes sociais, para a gente poder se comunicar, tá bom? E aí, como que a gente tem que começar a entender esse caminho, né? Como de fato pode ser essa parceria e aonde que ela já existe? Então, o primeiro passo é o conceito de família multiespécie. Vamos falar de família hoje. Vamos falar de animal, de pet. Antigamente, o pet ficava no quintal, né? Década de 80, década de 90, onde é que estava o cachorro, o gato? Muitos deles estavam na rua. Era da rua ali. Era o vizinho que dava comida, era outro, era um animal da rua. Alguns já estavam dentro de casa, né? Numa casinha lá na garagem, lá no quintal. Chovia, se ele saísse lá fora, ele ia pegar chuva. E assim era. Né? O cão era o cão de guarda. Lembra? Muitas pessoas, as famílias tinham um animal porque queriam ter ali um cão de guarda. E o tempo foi passando, né? Vamos pegar aqui, vamos seguir essa história comigo. O tempo foi passando. Aí aquele cão às vezes falece, aquela família, né, tem filhos, esses filhos da década de 80, década de 90 vão crescendo. Quando eles chegam na adolescência, eles às vezes ganham um cachorrinho, ganham um gatinho, ou acabam, né, indo morar fora, indo estudar fora, ou muitos se casam. E aí ele já vai querer um animal, ele já vai querer um pet, mas não igual ao que os seus pais cuidavam lá no quintal. Ele já vai querer, né, um poodle, lembra aquela, tinha muito poodle por aí? Ele vai querer já um animalzinho menor, e ele vai querer o quê? Que esse animal esteja dormindo na cama dele. Então, se os pais cuidavam dos cachorros, dos gatos, enfim, principalmente dos cachorros, né, lá no quintal, agora os seus filhos casam, ou muitos passam a morar sozinhos e passam a ter esse animal junto consigo, na mesma cama. Não é mais o quintal, até porque muitos passam a morar em apartamento, então nem tem mais quintal, né, para ter o cachorro ali. Mas aqueles cachorros grandes, são poucos os apartamentos que conseguem ter um animal de grande porte.
Então, tudo isso vai mudando, né? A arquitetura da cidade vai mudando, o urbanismo, o local em que se mora, o local que tem disponibilidade para morar, né? Às vezes a pessoa precisa mudar de cidade, ou por conta do emprego, por conta do estudo, ou por conta de procurar uma melhor qualidade de vida, um custo de vida mais barato. E aí, o que acontece? Você vai para a casa que tem. E que casa que tem? Ah, tem um apartamento. E esse apartamento, às vezes o que cabe no bolso e às vezes o que tem disponível no momento para alugar, é um apartamento pequeno. Muito pequeno, às vezes. Então, quanto as famílias vão, se aglomeram ali, muitas pessoas ficam ali juntas. Algumas optam ou conseguem, ou optam, enfim, por morar sozinhos. E aí você vai ter aquele animal, aquele pet que vai ser um companheiro, ou aquele pet que todo mundo sempre quis e que agora tem condições de ter um animal, então ele vai viver ali naquele apartamento também, junto com todo mundo. Tende-se a ser o quê? Um pet de um porte menor. Os gatos, cada vez mais, né? Sobretudo depois do nosso confinamento, eles são ali os mais queridinhos, porque eles conseguem ficar num ambiente sozinhos, o dono consegue viajar, consegue fazer uma atividade, consegue fazer outra, e vive-se muito bem, não tem uma grande dependência como tem às vezes de outros animais, de outros pets. E, enfim, tudo isso com a mudança da arquitetura das cidades, com a mudança do estilo de vida, com o envelhecimento da população, que às vezes aquela senhora quer ali, precisam de um animal para melhor se adaptar na fase da velhice. Enfim, com todas as mudanças, o conceito de família, o conceito jurídico também mudou. Porque esse animal que ficava lá na chuva, no relento, na garagem, agora ele está dentro de casa. Ele recebe um amor diferenciado, ele recebe uma atenção, ele tem lá um veterinário exclusivo, ele pode ter um plano de saúde. Muitos, infelizmente, passam a tratá-lo como se fosse um filho mesmo ali, querem colocar roupa, querem fazer isso, querem fazer aquilo, humanizam o animal, que não é saudável, não é recomendado pelos veterinários e todos os biólogos a respeito. Com todas essas mudanças, o que acontece? Esse vínculo é muito maior. E aí, chamar, olha, esse meu gato aqui, ele é meu filho, ele é meu neto, ele é meu sobrinho. Então, são essas expressões que a gente ouve naturalmente por aí. O direito é fazer o quê? Não vai ignorar. Vai... A subsunção do fato à norma vai ser qual? Olha, nós temos agora, de fato, uma família que mudou. Não temos apenas um pai, uma mãe, um filho, 2 filhos, né? Como sempre tivemos, como comumente houve. Além das mudanças entre homens, uma mudança de um relacionamento de casais homoafetivos ou de trisal, por exemplo, e tantas novas configurações, nós também temos aqui uma nova configuração que inclui uma outra espécie, a pessoa não humana. E aqui eu tô falando do gato, do peixe. O que mais tem por aí? Passarinhos, cachorros, tudo que é considerado um pet hoje em dia. Algumas espécies são consideradas pet, outras espécies não podem ser consideradas pet, porque são silvestres, deveriam estar no seu habitat natural. Então, para isso tudo, a gente precisa compreender que nessa evolução histórica, que eu caminhei lá na década de 80, 90, para o ano 2000, 2020, aqui no Brasil, a gente percebe essa mudança de posicionamento e de relação do humano com o não humano, com esse pet. Isso foi responsável por quê? Por tornar o Brasil um dos principais, os pioneiros, ele está no ranking, entre os pioneiros no consumo de produtos pet. As lojas nas principais capitais vão crescendo de tamanho, vão adquirindo filiais, passa a ser um negócio muito lucrativo. Então não é só, antigamente, sei lá, às vezes tinha um veterinário, você comprava uma ração, não, agora você já tem uma grande loja que vende as roupas, que vende livros, revistas, tem planos, como eu falei, tem plano de saúde, tem um universo, né, de encantos, aí tem padaria para cachorro, enfim, o comércio, ele vai respondendo a essa demanda do ser humano, às vezes criando novas demandas, enfim. Mas tudo isso para a gente concluir que, olha, agora o animal tem um vínculo maior com
as pessoas da família. E, portanto, eu tenho uma família multiespécie. Esse conceito, ele é baseado na afetividade. Então, eu tenho seres que vão se reunir, conviver juntos, com a intenção de formar família, né? Como se família fosse, com essa intenção de ali conviver, de ali permanecer. E que, portanto, aquele conceito de família que está na Constituição, ele passa por mudanças, ele se atualiza e ele chega ao que hoje a gente chama de família multiespécie. Esse conceito, inclusive, é referendado pelo IBDFAM, né, o importante Instituto de Direitos de Família aqui no Brasil, que constantemente faz congressos, faz reuniões, apresenta aí uma espécie de súmulas, né? Ele tem costumeiramente apresentado aí nas suas redes sociais, nos seus encontros, esse conceito de família multiespécie. Então, Constituição, nada mudou, precisamos respeitar essa Constituição. Ela ali apresenta o conceito de família, que é o que a gente vê hoje, olha, é exatamente o que está aqui na Constituição. Ao adaptarmos, ao olharmos para a sociedade, a gente vai encontrar o quê? Agora eu tenho um animal. Agora eu posso ter um casal homoafetivo, então eu tenho 2 homens, 2 mulheres. Mas isso daqui, de fato, é uma família. Então, é essa relação, esse vínculo que eu estou vendo aqui na realidade, que eu preciso dar o nome de família. Juridicamente, eu preciso aceitar como família. E aí, claro, a gente passa a ter o quê? Conceitos de união estável entre pessoas do mesmo sexo, que às vezes não existia antes. Os cartórios passam a permitir, então vamos lá fazer esse casamento, esse contrato entre 3 pessoas, porque assim se consideram família, esse trisal. E adoções, então, quem é essa pessoa, quem que pode adotar quem, como é que a guarda, né, dos filhos, das crianças, olha, agora a criança tá com a avó agora tá com o tio. Então, todas essas mudanças estruturais, o direito olha, o direito acolhe, o direito passa a reagir a elas. E quando a gente fala de direito animal, a gente fala de animal, de pets, a gente vai olhar para quê? A princípio a gente olha para a fauna, né? A gente entende o conceito de bem ambiental. Tá ali o conceito de bem ambiental presente. Mas a gente começa a fazer as classificações adequadas. Espera aí. Fauna, eu tenho esse conjunto. Agora eu preciso olhar para o animal enquanto único. E os estudos já mostram há muito tempo e continuam a revelar que o animal é o ser senciente. Ou seja, ele tem dor, ele tem sentimento. A partir desse conceito, grandes mudanças são feitas na sociedade, sobretudo nas leis, no entendimento dessas leis. Então, eu não vou olhar só para uma crueldade física. Eu preciso ter um veterinário ou algum técnico que vai olhar para essa crueldade emocional desse bichinho, desse animal, de maneira geral, e olhá-lo na sua individualidade. Então, com o avanço dos estudos por todo o mundo, com a aceitação cada vez maior desses estudos pela sociedade como um todo e, sobretudo, pelo direito, o direito olha, entende isso, incorpora, percebe como isso sempre esteve presente. Olha, o direito sempre quis evitar maus tratos, sempre falou, sempre deixou isso muito claro, contra a crueldade animal. Porque se nós olharmos para as bases do direito, nosso Estado de Direito, não queremos essa crueldade, essa violência, ela não faz parte dessa justiça social, ela é incongruente com esse Estado de justiça, com esse Estado de paz, com esse Estado de dignidade. E, sobretudo, a gente vai lá olhar os fundamentos lá do artigo 225 do Caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, não se excluem os pets. Os pets não têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Tem sim. E aí é tudo equilibrado. É a sua alimentação, é a sua vida. É o quê? O barulho. Como é que ele entende aquele barulho no animal? Como aqueles fogos? O que não causa no animal? Causa um sofrimento? Sofrimento emocional? Sofrimento físico?
em nome desse sofrimento, é para reconhecer e identificar esse sofrimento. Então, que o técnico trouxe essa informação, o veterinário trouxe essa informação, os estudos trouxeram, e junto com a sustentação do direito, quando o direito olha para isso, ele fala, olha, crueldade eu não admito no meu Estado de Direito. Então, a prefeitura, por exemplo, deixa de estourar fogos no final do ano, no Réveillon. Então, tudo isso para vocês entenderem como que há essa junção entre essa realidade de dor, de sofrimento individual que sempre existiu e o reconhecimento dessa identidade pela ciência jurídica. E aí, depois dessa história, vamos lá voltar para a nossa parceria de milhões que eu contei para vocês. Já que precisamos ampliar esse olhar, compreender essa família multiespécie, todas as relações de família vão ser alteradas. Então, se antes alguém falecia e deixava apenas um animal e não tinha mais herdeiros, ou tinha um sobrinho distante, alguma coisa assim, se antes esse sobrinho distante podia chegar em casa e falar, nossa, quanto gato tem aqui, né? Eram muitos animais. Ele podia falar, vou lá, cadê uma instituição que quer esse gato aqui? Vou dar esse gato pro vizinho, vou ver quem quer esse gato. Se antes ele fazia isso, década de 80, década de 90, agora cada vez menos. Por quê? Agora, se o direito olha para esse animal, para essa dor desse animal, a reconhece e o acolhe e o protege, o direito vai falar o quê? Com essa herança desse decujus. Qual a norma? Como devemos interpretar essa norma? Bom, se esse decujus falece e ele tem animais, essa herança, esse patrimônio que ele tem, esses ativos, enfim, precisam ir diretamente para o cuidado desses animais. É como se ele deixasse uma dívida, digamos assim, né? Mas não vamos olhar isso como coisa. Os animais não são coisa. Eles são ser cientes. Então, eles precisam entrar, de alguma maneira, nesse cômputo aí, nessa linha sucessória também. Como que entra? Com o cuidado adequado? No princípio, não podemos esquecer disso. Bom, esses animais precisam ter um cuidado adequado. Uma tutela adequada. Não é fingir que ele não existe, né? Porque antigamente a gente podia entrar na casa, o decujus faleceu, o herdeiro entrou, quer esse sofá? Esse sofá é meu, tudo aqui é meu, eu sou o único herdeiro, por exemplo. Mas eu não quero esse sofá, vou dar pra alguém. Mas eu não quero esse gato, vou dar pra alguém, né? Hoje em dia, esse gato não é um sofá. Ele não pode ser descartado de qualquer maneira para qualquer pessoa. Não, esse gato ele vai ser tutelado, ele vai ser protegido. Ele tem um dinheiro que suporta ali as suas despesas mensais. E cada vez mais, conversando com veterinários, viu? Se vocês forem dar uma olhada lá no meu canal no YouTube, no meu IGTV do Instagram, vocês vão acompanhar uma live que eu fiz com uma querida amiga veterinária, que ela expõe exatamente isso. A dor de muitos tutores de animais pensando no seu falecimento. E pedem para os veterinários, olha, por favor, cuide do meu animal. Se eu não estiver mais aqui, quem é que vai cuidar dele? E essa dor também, desse tutor, ela é uma dor legítima e amparada pelo direito. O direito vai olhar para isso e falar, não, peraí, alguém vai tutelar esse animal. Hoje em dia, né, como a minha colega veterinária apontou, ainda é difícil, então precisam levar para uma instituição adequada, onde possa esse animal ser cuidado, ou talvez ele possa receber uma nova família, pode ser adotado por uma nova família, mas é tudo ainda muito incipiente, né? Muito do caso a caso. Os veterinários vão pegar para si esse animal, vão cuidar como se fossem deles, então ainda não há, de fato, um completo entendimento que esses animais precisam continuar sendo tutelados e que o patrimônio deixado pelo decujus vai servir para esse cuidado também. De alguma maneira, ou talvez esses sucessores, né, esse inventariante, aí ele mesmo arcar com a despesa desse cuidado, mas esse cuidado deve haver até o fim, né, até o fim da vida desses animais. Perceberam como isso é diferente? E aí, na prática, eu já fiz lá alguns encontros com comissões de direito de família e que eu expus isso. Falei, olha,
E aí, como que a gente vai tratar isso perante notário, por exemplo? Tanto perante o judiciário, que o judiciário precisa entender isso, e felizmente nós já temos algumas decisões a respeito nesse sentido, e também o cartório de notas, onde é lavrada a escritura de inventário, de partilha de inventário, ele precisa também compreender isso. Quem que vai colocar isso, por exemplo, nessa escrituração? O advogado de família já compreendeu muito bem esse assunto? Já entendeu a dimensão, a importância do PET? Talvez não. Nem sempre isso chega, por exemplo, a todos os advogados de família, nem sempre isso é o interesse de todos. Por isso que eu convido você aí, que é um verdadeiro defensor dos direitos dos animais, está na área ambiental, vai lá, vai fazer uma parceria com o seu colega de família, vai conhecer quem são os profissionais de família, quem são os profissionais, por exemplo, especialistas em inventários, que fazem vários inventários. Algumas cidades possuem esses profissionais, outras não, mas vai lá conversar com ele, vai entender como que é esse dia a dia, se ele já incluiu esse PET aí, nessa herança, digamos assim, né, guardadas as devidas proporções, se ele fala com esse cartório de notas, se isso já está costumeiramente aceito, se precisamos fazer ali uma nova mudança, né, entre o serviço notarial no Brasil, se isso ser compreendido de uma forma diferente. Mas, de fato, senhores, fazer uma parceria, propor uma parceria de trabalho, que ambos possam trabalhar juntos, um ali explicando o PET, avaliando se tem PETs envolvidos. Às vezes o cliente não quer falar, ele quer ocultar disso, ele, já na cabeça já deu um jeito ali, aquele cachorro. Talvez ele tenha interesse em não querer que aquele animal seja protegido, porque às vezes ele não gosta daquele animal também, né? Enfim, por vários motivos emocionais aí, que o direito também protege, é claro. Mas, vai lá, vai olhar para esse seu parceiro, vai entender quantos casos vocês podem trabalhar juntos, dividirem aí os honorários, enfim. E também, claro, com os veterinários, faça parceria com os veterinários, porque eles às vezes não conhecem isso, não sabem a dimensão dessa proteção, como que isso pode ser feito juridicamente. E esse próprio tutor, qual garantia? Pensa aí no instrumento, já me falaram alguns instrumentos, né, que esse tutor pode juridicamente construir para ter assegurado ali a vida, a proteção desse pet. Até mesmo junto com institutos de defesa animal, associações, entidades do setor, de forma geral. Perceberam como o caminho é grande, como há muito ainda o que se fazer, e isso não fica só restrito, claro, ao momento do falecimento. Isso está presente cada vez mais na dissolução de uma união estável, na dissolução, né, de um casamento, um divórcio. Alguns juízes ainda não entendem isso, não querem colocar o PET ali na questão, na demanda, não. Aqui eu não vou falar de PET, mas é importante falar disso. E aí também não estamos restritos, como eu falei, não é apenas uma questão de inventário, também é uma questão de divórcio, né, e de dissolução de união estável, porque aí é nesse momento que quem vai cuidar desse animal? Ambos adquiriram, ambos adotaram, ambos cuidam no dia a dia ou não? Olha, um só adotou, ele sempre colocou ali a despesa dele. Nesse divórcio, como é que fica? Então, para primeiro de tudo, a gente vai partir desse pressuposto desse conflito de família multiespécie. A gente vai partir da necessidade de proteção do ser ciente. Então, esse animal aí, ele pode, de fato, ir para um lugar e para o outro. Ele é um gato, ele vai sofrer com isso. Os gatos são bem territorialistas, né? Ele vai querer ficar naquele lugar ali. E como que o outro, mas o outro resolveu sair? Então, como é que a gente vai fazer esse ajuste ali de tutela? Qual vai ser a melhor tutela para o animal? E aí, claro, você vai precisar de um laudo, né, de um veterinário, explicar ali, olha, às vezes esse animal tem um caso específico, uma particularidade, não pode ser desse local, então isso talvez vai encarecer, né, esse divórcio, porque vão ser outras despesas incluídas ali no dia a dia, que às vezes as pessoas não
faziam nenhuma diferença, né, nenhuma contagem aí, ou porque outra pessoa da família cuidava e agora com o divórcio já não vai ter mais acesso a essa pessoa. Enfim, olhar ali para a particularidade do assunto e olhar principalmente com o conceito de bem ambiental, trazer isso para o direito animal. O que a gente está falando? A gente está falando de fauna, a gente está falando do ser individual, com as suas próprias características e com a sua proteção adequada. Até porque o ano passado foi marcado pela primeira vez, né, que isso chega ao Tribunal de Justiça lá no Paraná, em que o animal ele vira parte do processo. Ele mesmo entra com a ação para defender o seu próprio interesse. Claro que ele não vai ter uma capacidade postulatória, ele vai ter, né, uma espécie de alguém que para cobrir, né, a sua incapacidade, mas ele é admitido como parte. Isso é inovador, ainda no direito, e foi inovador, mas isso já é tão, né, fato notório aí, simples, porque se eu protejo alguém com a sua individualidade, claro que eu não vou afastar o judiciário, né, dessa proteção. Esse artigo 5º, isso é garantia. Então percebam, senhores, como nós já temos, olha, tem até cachorro aqui falando, né, junto comigo, latindo, que eles querem participar, né, eles querem, olha, confirmar, por favor, precisamos de proteção, vão lá, nos protejam, estudem isso, vão caminhando cada vez mais para uma boa parceria com outros profissionais, como eu falei, com profissionais advogados de outras áreas, com profissionais de veterinários, sobretudo, ou empresas que cuidam dos animais, produzem, que vendem planos de saúde. Então você tem assim, uma gama de um grande mercado, né, desses animais. E, como eu falei, não olhamos só apenas para os pets, olhamos para todos os animais que estão dentro dessa família, dentro desse círculo, que podem ser, né, de outras espécies. Se eu estou olhando lá para uma família que vive num sítio, talvez ela não tenha o mesmo pet de alguém que mora na cidade. A relação é outra. E aí, olha, estou falando de direito de família, mas a gente pode também pensar no direito empresarial. Como que esses animais são cuidados aí? De repente, estou falando de uma grande produção de búfalos, eu estou falando de uma grande produção de gado. Cadê esse animal ser ciente? Cadê o olhar para esse animal ser ciente? É isso o que a gente precisa ter. Então, talvez você aí, advogado ambientalista que vai se aprofundar nessa área, você vai ter ali um campo de atuação amplo, porque outros advogados precisam saber do seu conhecimento, precisam entender qual a quantidade de leis e de relações jurídicas que passam a ser influenciadas por esse olhar do animal ser ciente, para essa necessidade de proibir a crueldade animal, que está na Constituição. E, como está na Constituição, nesse grande guarda-chuva aí, ela precisa estar em todas as relações jurídicas derivadas que nós vimos aí todos os dias. Então, são contratos empresariais, são relações tributárias, será que vão ter algum impacto nisso? Contratos de seguro, contratos de transporte, falamos de contratos, né, de familiares, pacto antinupcial, divórcio, escritura de partilha. Então, é um grande leque de atos jurídicos que precisam contemplar cada vez mais esse olhar aqui do direito animal. Então, portanto, senhores, há muito trabalho que fazer. Eu espero que todos vocês tenham esse afinco no estudo, esse afinco aí para crescer, para se desenvolver nessa área. E é claro, olha, tenho certeza que com isso você vai sair do zero aí e vai encaminhar com certeza para o seu próximo trabalho jurídico ambiental. E aí, como eu sempre falo por aqui, olha, vai lá e faz sem taxa, sem juiz, vai lá receber os melhores honorários do mercado, os maiores honorários do mercado, porque o Brasil precisa, porque o Brasil está disposto aí, com essa grande quantidade de pet lovers, né, de amantes de animais, e tem muita gente disposta a querer você do lado, querer você aí trabalhando nessa efetiva proteção animal, nessa efetiva proteção ambiental. Então vai lá, arrasa, depois
você vem aqui, você conta pra mim como é que tá indo o seu trabalho, tá bom? Bom trabalho, pessoal. Até mais.